Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema Evangelho inclusivo, abominação. Isaías 5:20 está escrito: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Meus irmãos, estamos vivendo o momento da beatificação, da tolerância do pecado em nome do amor, onde não é mais necessário lutar pela verdade. E como consequência, muitas atitudes antibíblicas são toleráveis. Meus irmãos, não podemos aceitar verdades, porque só existe uma única verdade. E essa verdade é absoluta e é a palavra de Deus. Muitos, para justificarem as verdades, usam jargões que eu os chamo de jargões do Evangelho inclusivo. Jargões do tipo: o que importa é o amor. O mais importante é o amor. Faça do amor a sua religião. Vamos nos unir em torno do amor. Essas pessoas adeptas do Evangelho inclusivo citam esses jargões exatamente para legitimar a tolerância do pecado em torno do amor. Essas pessoas esquecem que Deus é amor, mas é também um Deus santo. Por isso é impossível unir o santo com o profano. Verdade e erro são incompatíveis. Verdade e erro não podem se unir para produzir algo melhor. A palavra de Deus jamais deve ser sacrificada em nome do amor. O Evangelho inclusivo, ele beatifica a tolerância do pecado em nome do amor. Ou seja, ele converte a graça de Deus em devassidão. E quando uma pessoa se opõe a esses jargões, se opõe a esse evangelho dito inclusivo, a pessoa é taxada de execrável, é acusada de discurso de ódio, é acusada de intolerante, misógina, desrespeitadora da diversidade. Esse evangelho inclusivo defende que tudo é permitido se for em nome do amor. Então a permissividade é grande, é larga. Ou seja, no evangelho inclusivo, Jesus é apenas um acessório, é uma personagem secundária, é um defensor dos excluídos. O evangelho dito inclusivo, ele repudia, ele não aceita que a palavra de Deus é o único poder que transforma o coração do homem, é o único poder que instala o verdadeiro amor no coração do homem. Eles não aceitam essa verdade. O objetivo do evangelho inclusivo é passar para a sociedade que a mensagem bíblica se divide em partes relevantes e secundárias. Ou seja, na Bíblia, dizem eles, há partes importantes e há partes não importantes. Isto eles dizem exatamente para beatificar a tolerância do pecado em nome do amor. Dizem exatamente para tolerar a devassidão, para tolerar a promiscuidade em nome do amor.
Não nos iludamos, meus irmãos. A meta desse famigerado evangelho, entre aspas, inclusivo, é diluir a verdade da palavra de Deus. A meta desse evangelho chamado inclusivo, é exatamente dizer que a doutrina bíblica é secundária, não é tão importante assim. Mas, segundo João 1,9, diz a Bíblia: todo aquele que ultrapassar a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Portanto, meus irmãos, a ideia de Satanás é criar um novo Deus que seja adequado, se adeque ao trabalho, ao pecado, se estimule o pecado. E esse novo Deus é esse famigerado chamado evangelho inclusivo. A astúcia satânica não mudou. Ela procura perverter e arruinar o evangelho genuíno. O evangelho inclusive, por exemplo, ele afronta Deus. Por que ele afronta a Deus? Porque Deus não quer todo mundo de qualquer jeito. Não. Deus não quer a beatificação da tolerância do pecado em nome do amor. Deus quer que o seu povo, que foi comprado com seu sangue na cruz, seja um povo separado e santo. Cuidado, meus irmãos. Tenhamos muito cuidado, porque a mentira, muitas vezes, tem capa de verdade. O evangelho inclusivo diz defender a vida, mas é a favor do assassinato de bebês ainda no ventre materno, contrariando o mandamento de Êxodo 20:13, que diz: não matarás. O evangelho inclusivo fala de ética e de moral, mas aprova e aplaudem a arte devassa em que crianças tocam as partes íntimas de atores despidos, contrariando o que diz Romanos 13:13. Andemos dignamente em pleno dia, não em orgias, não em impudícias. O evangelho, abre aspas, fecha aspas, o evangelho inclusivo se diz defensor da mulher, diz que defende a mulher, mas exalta o nudismo feminino em público, como se a mulher fosse um pedaço de carne em exibição em um açougue, contrariando a recomendação de 1 Timóteo 2,9, que diz que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. O evangelho inclusivo se declara defensor das crianças e adolescentes, mas se cala diante de um professor que incentiva na sala de aula meninos beijar na boca de meninos e meninas beijar na boca de meninas. Eles se dizem defensores das crianças e adolescentes, mas lutam para implantar a ideologia de gênero nas escolas e a criação de banheiros transgêneros. A essa atitude desse evangelho inclusivo se encaixa naquilo que Jesus falou em Mateus 18:6. Abre aspas: qualquer que escandalizar um destes pequeninos, melhor que ele fora se lhe prendesse ao pescoço uma pedra e se submergisse na profundeza do mar. Ou seja, Jesus está dizendo que quem arruinar espiritualmente uma criança incorrerá em maior juízo e maior ira de Deus. O evangelho inclusivo levanta a bandeira contra a intolerância religiosa, mas no carnaval enaltece um efeminado pregado na cruz. No carnaval faz cena mostrando o diabo derrotando Jesus. A esta atitude
essa atitude se enquadra em Mateus 12:31, que diz: todo pecado e blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é esse caso aí, essa atitude aí, não será perdoada. O Evangelho inclusivo, ele proclama defender o meio ambiente, mas os adeptos desse Evangelho, em suas manifestações públicas de protestos, incendeiam automóveis que estão estacionados nas avenidas e nas ruas e queimam pneus nas vias públicas. Isto contraria várias passagens bíblicas em que Deus nos ensina o respeito do cuidado com o meio ambiente. Basta-se ler Deuteronômio 22:6, Deuteronômio 22:9, o Salmo 104, por exemplo, e tantas outras passagens. O Evangelho, dito Evangelho inclusivo, se diz defensor do Estado democrático de direito, mas os seus adeptos defendem as ONGs que incentivam a invasão de propriedades privadas. Meus irmãos, a propriedade privada está definitivamente autorizada por Deus no 8º e no 10º mandamento. E mais, em Deuteronômio 5, 19 e 20, veja o que a Bíblia diz: não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Os adeptos do Evangelho inclusivo se dizem defensores da saúde, mas são a favor da descriminalização da cocaína, da maconha e do crack. Eles se dizem defensores da classe menos favorecida, mas eles furtam o dinheiro público através de propinas, deixando a economia sucateada. Meus irmãos, minhas irmãs, o famigerado Evangelho inclusivo se encaixa perfeitamente naquilo que o profeta Isaías diz em 5:20. Ao mal chama o bem, ao bem chama o mal. Fazem da escuridão luz, da luz escuridão. Fazem do amargo doce e do doce amargo. Fujamos desse evangelho maldito, anátema, desse evangelho abominável. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesta hora. É o meu desejo também para a sua família. Amém e amém. Louvado seja, engrandecido o nosso grande Deus.